De 0 a 100 em 4 segundos, exatamente. Só o tempo que eu falava isso aqui, esse carro aqui, Mercedes CLA 45S AMG, já passou dos 100 km por hora. E nesse vídeo eu vou te mostrar absolutamente todos os detalhes desse carro que, olha, um verdadeiro espetáculo. O Antônio vai falar aqui pra gente. Antônio, um dos vendedores aqui da STA Motors. Antônio, fala pra gente o principal diferencial desse carro aqui em relação a desempenho. A gente sabe que ele faz 0 a 100 em 4 segundos, mas além desses números, quais são os outros segredos que o CLA 45 tem? Bom, ela é um super esportivo, mas com um uso que nós podemos lhe dar um uso diário. É um carro que tem uma suspensão com um sistema magnético que permite deixar o carro mais soft, mais confortável, ou então numa situação mais extrema de esportividade, deixá-lo mais duro, ou seja, para que não haja oscilação na suspensão. O fácil de ver aqui nesta região é que a suspensão ela recebe uma carga elétrica, então ela deixa essa parte magnética, ela fica mais rígida ou mais dura, consoante os modos de direção para uma esportividade. E aqui no motor, a assinatura do engenheiro que montou esse motor, uma característica dos AMG, não é? Sim. Existe uma velha frase da marca que diz que one man, one engine, ou seja, um motor, um engenheiro. Neste caso, cada engenheiro monta sozinho o motor. E nada mais justo do que uma obra-prima receber a assinatura do artista, não é? Aqui a turbina também é uma turbina diferente, ela tem uma carga diferente de geometria variável e esta versão 45S também tem um detalhe que os outros AMG, por exemplo a versão 35 não tem. A tração ela é completamente independente, ou seja, ela é o único modelo em que eu tenho, que ele fica totalmente traseiro caso necessário, ou seja, ele desconecta o eixo dianteiro numa situação de race, tá? Enquanto que as outras versões, a 35, não tem esse detalhe. Então, ela é uma tração integral, mas que se precisar, joga tudo lá para a tração, para as duas rodas de trás. No modo esportivo ou esportivo plus, Sport mais, ele faz uma gestão elétrica da tração, ou seja, ele distribui da melhor forma nas 4 rodas motorizadas. Quando eu passo para o modo race, ele desconecta a tração dianteira, ou seja, passa a ter só tração traseira. As barras de estabilidade ou antitorção tem em cima e tem também na parte de baixo da suspensão. Toda a parte, ou seja, não existe espaço para mais nada no motor, ou seja, tudo está bem compacto. O carro também detém uma estrutura de cerca de 75% em alumínio, o que torna o carro mais leve também, ok? Outro detalhe é essa cor. Essa cor é um vermelho Patagónia, nós chamamos Patagónia porque ela é alusiva às cores do pôr do sol da Patagónia, que é um vermelho alaranjado. Quando está no sol ele vem o laranja, ou seja, quando ele tem mais luz ele sai o laranja debaixo desse vermelho, então é uma cor que ela também é terminada à mão. Agora, vamos para o interior dele falar dos detalhes de acabamento? Bom, chegamos aqui no interior dessa máquina. Bom, vamos lá. Primeira coisa de diferença é a parte do menu que é exclusiva para a AMG. Nós temos no nosso menu da AMG já tem algumas coisas, como por exemplo o Track Race, o Drag Race, a telemetria e também algumas opções que eu posso personalizar. Neste caso, nós ainda não está para o Brasil alguns trajetos. Estão alguns já configurados, mas eu teria que ir para lá para fazer esse tempo. E aí eu iria calcular o meu tempo nesse trajeto. E aí eu posso importar mais trajetos, como é lógico, com a conexão à internet. Tem aqui um bem conhecido meu, que é esse Algarve lá em Portugal, que é excelente, é muito bom. Uma coisa também, a AMG Performance, eu tenho aqui alguns detalhes que são indicações de... Pronto, a primeira coisa, logo aparece a força G,
E aqui também os Dynamics, quando o carro está ligado, ele aparece aqui a parte de, exatamente, esta aqui, que é a parte do motor, temperaturas de óleo, aceleração, frenagem, ou seja, vai-me dar alguns elementos que quando eu estou numa pegada mais esportiva, eu tenho que ter esses elementos fácil de visão. Não? Todo o painel não perde o conforto como qualquer Mercedes, ou seja, então eu posso configurá-lo do jeito que me for mais interessante. Este é o modo único da AMG, mas eu posso também alterar a configuração do painel e deixá-lo de uma forma mais clássica, vamos dizer assim. Além desse campo, eu ainda posso alterar também as informações caso eu queira alguma outra mais detalhada, em vez do velocímetro ou, por exemplo, em vez da conta de rotações ou conta giros. Tá? Mesmo a parte central também posso fazer algumas mudanças. A gente está vendo aqui também o cuidado com o acabamento desse carro. A gente tem o couro e o alcântara aqui, sim, tanto no volante, painéis de portas e também nos bancos. Sim. Isso é uma característica de um carro esportivo, ou seja, este detalhe em alcântara não é acaso, ou não é mero conforto. Tem mais gripe, aqui mais atrito com o volante, né? Para você não escorregar o volante. E este centro, obviamente, indica para o piloto onde está o centro do volante, mantendo o carro reto, ou seja, para ser mais fácil de eu identificar. E esses controles pilotos aqui? Certo. Este volante é um volante exclusivo da AMG, ou seja, nenhum outro Mercedes vem com este detalhe. E aqui eu tenho também à mão o modo de direção, ou seja, o nosso Dynamic Select. Eu posso trocar todas as formas de dirigir, desde uma forma individual, que eu posso configurar desta forma aqui, ou seja, vou aqui na configuração, e a propulsão eu posso deixar no modo moderado, posso deixar, por exemplo, na caixa de mudanças está no drive, posso deixá-lo no manual. O Dynamic diz várias coisas, ou seja, diz respeito à direção, e também à parte da suspensão. Eu posso deixá-la numa forma mais avançada, ou Pro, por exemplo, não é? E aqui no sistema de escape eu deixá-lo sempre com a força máxima, ou seja, com o barulho máximo. O Dynamic Select ainda está presente também os modos Comfort, Sport, Sport Plus e o Race, que é aquele de facto que é mais forte. Tudo no Race já muda, a suspensão já passa para modo Sport, ou seja, dá para a gente identificar aqui. No Race ele já tem o motor no modo Race, também o câmbio na forma Drive, parte de sistema da AMG, que é a suspensão e tração, já está na forma Pro, que é tração completamente traseira, e o escapamento na forma mais powerful, ou seja, mais aberto. E aqui ainda tem todos esses detalhes de acabamento, tem esse teto solar panorâmico. Sim, o teto solar é bem grande, inclusive ele abre todo até um certo ponto para evitar turbulências, então mesmo até 140 km/h a gente não escuta a turbulência do teto. Outro detalhe também que é interessante, o conforto que está disponível em qualquer Mercedes-Benz, embora este seja um carro esportivo, ele não é um carro espartano em que perde esses confortos. Então eu tenho na mesma, como por exemplo, oi Mercedes, iluminação verde. Estou ajustando aqui. Até aqui eu tenho este detalhe que eu posso ir alterando a cor do carro. Isso eu tenho nada mais nada menos que 64 cores disponíveis. Inclusive eu tenho não só a cor sólida, que eu posso escolher, mas também tenho um multicolor, que eu posso escolher uma combinação de tons. Por exemplo, esta aqui é uma fácil de a gente identificar bem a diferença dos tons. Os comandos de voz, o GPS nativo, neste caso ele tem o GPS nativo também, com indicação 3D. Apesar de ser um super esportivo, eu não queria fazer uma redundância, mas queria reforçar. Apesar de ser um super esportivo, ele tem um uso diário. Então eu não vou perder o conforto do Mercedes-Benz para usar no diário. Vamos analisar o espaço interno dele aqui atrás?
Bom, vale ressaltar que esse banco aqui ele tá bem folgado aqui, o motorista da frente ali é um cara grande e a gente tá bem confortável aqui, eu tenho 5 dedos fechados aqui. Eu tenho 1,84 m e eu estou praticamente à vontade aqui na altura do teto. Ele é um coupé, mas sendo um coupé de 4 portas, ele foi revisto, ele ficou um pouquinho mais longo. Isso se deve ao aumento da distância entre eixos, para que eu tenha este conforto atrás. Então, mesmo para uma pessoa alta, ele vai aqui tranquilo atrás, sem qualquer incómodo. Ele é um carro, denote-se que ele é um carro de 5 lugares, mesmo um super esportivo, claro, o lugar do centro é sempre o mais sacrificado, mas mesmo assim ainda cabe uma terceira pessoa. Cabe sim, viu? Tem uma terceira pessoa aqui. Vamos ver o espaço do porta-malas? Começa por este spoiler. Este aerofólio ele tem um objetivo, obviamente que a gente sabe mais ou menos qual é. Ele vai fazer com que exista um downforce, e aqui são cerca de 90 kg, tá? Ou seja, é quase que como eu sentado na traseira do carro. Esse downforce é feito de uma maneira equilibrada. Se reparar, aquele é menor, aquele é maior. Ou seja, todo o carro super esportivo ele tem uma cintura acentuada, principalmente os coupés. Ele tem esta cintura bem acentuada e isso não pode deixar de se sentir, porque o ar ele vem também na lateral. Então, se eu trouxer o aerofólio muito grande, ele vai fazer um downforce desequilibrado. Então, dessa forma, eu tenho um downforce bem no meio para manter o carro na linha. Também aqui embaixo tem uma coisa legal, esse túnel de vento ele é muito bacana, porque ele também já me divide é como se fosse um spoilerzinho que já faz uma divisão do ar, e desta forma também ele mantém o carro mais centrado. Okay? Aqui atrás o porta-malas são cerca de 450 litros a 500 litros de capacidade, então é um porta-malas bastante agradável. Mesmo que eu tenha que fazer uma viagem, eu tenho 4 pessoas e um bagageiro bastante agradável. Realmente. E aqui ainda tenho mais este segredo. Se eu apertar aqui, ou puxar, aliás, eu ainda posso rebater o banco de forma simples e fácil. Então desta forma eu consigo ainda ter mais espaço. A parte central ela também permite rebater em primeiro mesmo. Isso é muito usado na Europa para, por exemplo, o transporte de ski, dos skis. Sim, então, são grandes, né? Exatamente, ele já rebate. Outro detalhe também, esta porta ela abre praticamente 90 graus. O que facilita muito o acesso. A entrada e saída do passageiro de trás. Principalmente até porque atrás você já tem um pouco da caída do teto, né? Então... Mas tem um detalhe também já agora, que estamos falando das portas. Esse carro é muito baixo. Sim. Então o que significa? Quando a porta abre, a tendência é ela bater na guia. Exato. Nos carros, no nosso carro, ela vai aumentando a distância consoante eu abro a porta. Ou seja, ele aqui já está mais alto, tá, do que a parte lá da frente. É notável. Ela abre quase como formando uma asa. Desta forma, ele foge, é como se a porta fosse fugindo daqui ao abrir, ok? Aham. Bom. Antônio, que aula! Bom, esses foram os detalhes do CLA 45S MG. Transmissão de 8 marchas, né? 8G DCT. Exatamente, ela é um 8 DCT, ou seja, uma dupla, o que significa DCT? Double Clutch Transmission. Ela é uma dupla embreagem, só que neste caso a relação dela é tão rápida que assim, ela é mais rápida do que uma famosa marca de câmbio que a gente conhece. Acho que quem está assistindo o vídeo também sabe a quem está se referindo, mas a gente não precisa falar em marcas aqui. Olha, o conjunto óptico muito bonito, mostrando toda a sofisticação da Mercedes. Sim, ela é um full LED, tem um high performance também, ou seja, tem um alcance já bastante bom, ela chega a atingir cerca de 500 metros de distância, e ele também não carece mais do farol de neblina, ou de milha, como a gente chama, porque ele já está integrado em toda a utilização normal do farol. Agora eu vou te pedir uma gentileza, Antônio. Liga essa máquina pra gente pegar o ronco dela.
Simplesmente espetacular. Bom, gente, quem tiver interesse em adquirir uma máquina dessa, e olha que eu sei que já tem gente interessada, corre aqui na STA Motors, Avenida Engenheiro Roberto Freire, aqui em Natal. Procura o Antônio, nosso parceiro. Explicar mais alguns detalhes do carro. Olha, ele me deu uma aula aqui, eu acho que vocês vão se encantar com o Mercedes e também com o atendimento, não só do Antônio, mas de toda a equipe aqui, que realmente é muito bem treinada e vai poder dar uma verdadeira aula para vocês em termos de Mercedes. Gente, valeu, deixa um like aí se você gostou de assistir e conhecer todos os detalhes dessa máquina e se inscreve aqui no canal. Valeu!